Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicoterapeuta em psicodrama. Sempre que um paciente chega ao meu consultório, a primeira pergunta que eu faço para ele é como você se sente no consultório de um psiquiatra. É uma pergunta que soa estranha, porque nenhum médico faz essa pergunta, não há necessidade do médico, de outros especialistas fazendo essa pergunta. E o paciente acha estranho. Por educação, muitas vezes, ele diz, para mim tudo bem, doutor, não tenho preconceito. Aí eu pergunto sempre a seguir, se trata da mesma coisa quando você se dirige a um oftalmologista ou um outro especialista qualquer? Não, não é. Regra geral, a resposta é essa. Mesmo aqueles que acham, dizem em primeira mão de que não há problema, eles sentem que há uma diferença. Outros vão dizer, eu não queria estar aqui. Foi alguém que me sugeriu, obrigou, forçou, mas eu não quereria estar aqui. Então, o primeiro passo de qualquer atendimento médico, e em psiquiatria eu diria que é o passo sem o qual não vai haver os outros, né? O Tao Te Ching, que é um livro chinês, ele diz que uma caminhada de 1000 quilômetros, de 1000 léguas, começa com o primeiro passo. Parece uma redundância isso que ele está sendo dito no Tao Te Ching. Mas o que o Tao Te Ching quer dizer é que esse primeiro passo é que define o início da caminhada. É o que faz a transição entre estar parado e estar andando. Os outros são continuação desse passo. O correspondente em psiquiatria, pelo menos no meu consultório, é essa pergunta. Essa pergunta é o primeiro passo, sem o qual os outros 999 passos que tenham que ser feitos não se farão, ou se farão aos tropeços. E o que essa pergunta traz à tona? É tudo aquilo que o paciente traz como pré-conceito, pré-julgamento, experiências prévias que ele já teve com a psiquiatria, seja pessoalmente, seja de familiares, seja de conhecidos. Então, todas essas condições elas estão presentes quando o paciente diz, não é a mesma coisa. Então, a psiquiatria, ela se destoa, difere do resto da medicina, em que o paciente, ao buscar o profissional, busca solidário e harmônico com o processo que será feito, ainda que temeroso. Alguém que vai fazer uma cirurgia não gostaria de fazer a cirurgia, mas o ato de estar diante de um cirurgião, por exemplo, num consultório ou indo para um assento cirúrgico, em si, o ato em si não é desqualificante para ele. E essa é a palavra que eu gostaria de frisar. Vir a um psiquiatra, vir a um consultório de psiquiatra, vir a um atendimento psiquiátrico, soa, para a maioria das pessoas, como uma desqualificação, como uma incapacidade de tomar conta de si, como passar o recibo de que é uma pessoa de segunda categoria. Isso que está por detrás dessa pergunta e da resposta dada pelo paciente. São as dificuldades que nós encontramos para estabelecer um vínculo. E o vínculo, que é essa estrada que liga entre o profissional, o psiquiatra, a pessoa no papel de psiquiatra, no caso eu, com o paciente, com a pessoa que está no papel de paciente, precisa se estabelecer um vínculo. O vínculo é a estrada. Sem que essa estrada se construa, nada percorre a ela, não tem como nada percorrer a ela. A estrada que nos liga ao paciente, que é o vínculo que nós estabelecemos, o vínculo terapêutico que nós possamos estabelecer, ela define como é que nós vamos prosseguir daí por diante. Então, para resumir, psiquiatria é uma especialidade médica que tem como objetivo cuidar das alterações, dos sofrimentos, dos transtornos, das perturbações, seja qual é o título que nós colocamos nela, que sejam de natureza mental e emocional, embora tudo esteja englobado, mas separando para facilitar, e que tem como recurso o tratamento
principal dele é a medicação. E a medicação psiquiátrica é a mesma medicação, é uma medicação similar a qualquer medicação de outra ordem de medicina. Tem um objetivo destinado a remover sintoma, aliviar um sofrimento, aumentar a chance de estabelecer a relação com a pessoa. Em psiquiatria, vamos imaginar uma pessoa com dor intensa, sedar essa dor permite estabelecer uma relação com ela. Em psiquiatria, muitos quadros psiquiátricos só conseguem avançar depois do vínculo estar estabelecido se a medicação consegue tornar a pessoa capaz de estabelecer e sustentar uma relação terapêutica. Então o remédio não é um bicho de 7 cabeças, nem algo criado para dopar as pessoas. A medicação é algo, como todo remédio em medicina, algo destinado a diminuir, melhorar um sintoma, um quadro de sintomas, um quadro clínico que, por definição, só está recorrendo à ajuda porque está fazendo a pessoa sofrer. Nem toda condição humana de perturbação existencial necessariamente vai levar a um psiquiatra, mas aquela que esteja perturbando o desenrolar da vida da pessoa, que tira da pessoa a capacidade de lidar com os próprios acontecimentos, que o grau de sofrimento que ela está portando é particularmente avassalador, que o seu comportamento, que a sua conduta está tão perturbada, está tão afetada, que não há como seguir uma linha reta, é uma linha quebrada e sinuosa, aí o psiquiatra pode ser ajuda. A psicoterapia é a segunda ferramenta, que não é privativa do psiquiatra, né? Privativa do psiquiatra é o remédio. O psiquiatra pode, como no meu caso, compartilhar uma outra ferramenta que é a psicoterapia. Mas a psicoterapia é uma ferramenta que pertence aos psicólogos, não é privativo, mas pertence aos psicólogos, que também usam essa ferramenta. No caso de psiquiatria, eu estou querendo frisar a nossa ferramenta principal, aquela para a qual só o psiquiatra pode intervir, que é a medicação. Então, remédio é simplesmente uma ajuda. Remédio é algo que supre uma deficiência. Remédio é algo que ajuda a pessoa a encontrar o seu caminho. Não vai torná-lo, não vai definir esse caminho para ele, mas ajuda a remover entraves que possam estar dificultando, atrapalhando ou impedindo esse próprio caminho dele. Ok? Espero que haja sido útil. Tchau.